bem-vindos a mais um podcast do Leão na Pátria. E hoje nós vamos discutir um tema muito importante atual, que é sobre o terceiro setor. Nós vamos tratar aí sobre a legislação contábil, aspectos tributários, obrigações acessórias, o que é de fato o terceiro setor. Então, todos esses aspectos aí associados a esse tema tão relevante no nosso país. E para isso, eu sou a professora Sabrina e estou aqui com dois convidados muito importantes, pessoas ilustres nessa área. Então, temos aqui o professor Luiz, que é professor aqui da casa, e ele é expert, nosso contador expert. Ele é proprietário aí na Saber Contábil e vai nos contribuir nessa parte da contabilidade. Nós temos aqui a nossa convidada ilustre também de hoje, que é a Raquel, também professora. Ela já ministrou conteúdos aqui acerca da área, né, do negócio. Ela é mestre também, foi feito mestrado em contabilidade na Universidade Federal de Uberlândia. Então, seja bem-vinda aí, Raquel. E para iniciar o nosso debate de hoje, vamos falar então, pessoal, né, entender um pouquinho o que é o terceiro setor, né? Você poderia trabalhar aí com a gente? Perfeito. Primeiramente, obrigada, Sabrina, Pátria, professor, por estar aqui acolhendo para esse momento tão legal e falar do terceiro setor, que é um ramo que nem sempre é tão falado e às vezes visto nos bastidores, digamos assim. O terceiro setor, ele entra muito na parte das ONGs, da parte social, mas também não deixa de ser da parte ambiental também de governança. E é um setor que muitas empresas normalmente trabalham também. Às vezes a gente lembra do terceiro setor como ONGs, né? Pessoas que se juntam e vão trabalhar nesse meio, ou entidades como igrejas, esses tipos de situações. Mas eu trago aqui como minha experiência uma fundação de uma empresa privada no agronegócio que a gente tem lá dentro, e ela trabalha nesse ramo, trazendo projetos para a sociedade, ajudando na parte social, ambiental e de sustentabilidade, através de projetos como de educação, né, por meio das faculdades. Eles fazem links com os projetos como Enectus, que é um projeto mundial que tem com as faculdades, principalmente as públicas. Acredito que as privadas também façam esse tipo de vínculo. Temos também as questões lá que nos envolvemos com projetos de doações de alimentos não perecíveis. Às vezes acontece alguma inundação ou lugares que a empresa ela já vê uma carência de entregas ali, de um projeto, melhorar ali a parte educacional do pessoal. Então eles vão lá fazer algumas ações específicas, mas principalmente nessa questão de sustentabilidade, levando alguns recursos, principalmente de comida, mas também trabalhando ali de melhoramento de conhecimento para a população mais carente. Legal. E por isso é multinacional, mas para escalar isso a nível Brasil. E nós trabalhamos em nível Brasil, temos diversos locais. Cada local, eu estava até conversando com a diretora da fundação semana passada, e ela me trouxe uma visão que às vezes é muito distante do nosso, né? Cada lugar do Brasil ele tem a sua especificidade. Então, às vezes você está numa região que jamais você imaginaria que lá em Santarém, no Pará, existe uma carência ou até uma limitação sobre algum aspecto, como às vezes há uma empresa de grande porte com a ideia de levar recursos, né, financeiros, ou seja, empregar pessoas, mas ao mesmo tempo ela vai gerar algum desconforto, porque existe ali uma questão de as pessoas têm aquela vivência daquele jeito, então vai atrapalhar, e às vezes as pessoas ficam relutantes, e aí a associação ela vem com essa ideia de vamos nos entender, vamos acolher vocês, o que vocês precisam, por que não está aceitando essa nova mudança que vai trazer empregabilidade no local, embora vai ter outras questões envolvidas, e a ideia sempre de uma governança é você tentar equilibrar esses pratos, mas principalmente nisso, o que está acontecendo? Então a fundação, ela, nesse caso que a gente trabalha, é justamente para isso, para ver quais são esses gatilhos que não estão positivos e tentar levar ali para uma forma mais específica. Então, atuar no Brasil, às vezes numa região, ser voluntário, que por sua vez eu sou voluntária na fundação, além de ser contadora da fundação, eu também sou ali, contadora assim, né? Não assino, porque eu trabalho com a contabilidade, mas no final do dia eu trabalho com todas as questões
burocráticas ali, e também voluntariado, onde aqui na cidade de Uberlândia, a gente atua em projetos internos dentro da empresa e também houve essa semana a Pizzada, que foi um projeto carente, crianças que nunca conseguem, às vezes, comer uma pizza e estavam ali ajudando, levar esse momento diferente para as pessoas. Então, dentro de uma fundação tem essa questão também do voluntariado. As pessoas cedem seu momento de trabalho para estar levando mais momento para as pessoas. Bacana. E aí, você comentando, né, Raquel, sobre fundação, né, sobre esse exemplo aí do seu dia a dia, mas para o pessoal entender, né, então vamos supor que eu tenho uma causa e eu quero implementar isso, né, seja como a ONG, através de uma fundação, uma associação, né, de bairro, ou até mesmo, né, como você disse, hoje tem muito a área das empresas sociais, né, que é uma empresa que ela pode ter fins lucrativos, né, mas a intenção não é um fim ou lucro, né, é pelo objetivo social. Então, professor, conta para nós essa questão da formação, né, de uma empresa, qual que é a ideia assim, do patrimônio social, como é que funciona aí para o pessoal entender? Legal. Primeiramente, boa noite a todos. Obrigado pelo convite aqui à instituição FATA. Obrigado, professora Sabrina. Obrigado, professora Raquel, por nos visitar aqui, nos presentear com esse podcast, essa participação ilustre aqui com a gente. Então, vamos lá, pessoal. Quando a gente fala de entidade do terceiro setor, nós precisamos ter um CNPJ. Então, nós vamos constituir uma pessoa jurídica que vai cuidar desse objetivo social naquela instituição que você deseja atuar. Então, pode ser uma associação de bairro, pode ser uma associação de proteção veicular, pode ser uma fundação, pode ser uma instituição religiosa, uma instituição recreativa. São vários exemplos. E lá nós vamos preocupar o seguinte: na contabilidade, trazendo um pouquinho para a contabilidade, lá na entidade do terceiro setor, nós temos uma norma contábil específica que é a ITG 2002. Então, os profissionais da área contábil eles precisam seguir essa regra. São normas contábeis específicas para registro contábil dessas entidades. Porque o objetivo da contabilidade é um só: é produzir informações úteis para tomada de decisão, seja nas empresas com fins lucrativos ou nas entidades sem fins lucrativos. Esse é o objetivo. Então, por isso que nós temos normas claras para serem executadas lá nas entidades do terceiro setor. Muito bom. E aí, professor, você comentando, né, sobre a questão da informação, né? A gente sabe que hoje a informação é o poder que nós temos, e a contabilidade é essa forma de transparecer isso, né, para a sociedade, ainda mais uma ONG ou qualquer instituição sem fins lucrativos que requer maior transparência das suas ações, né? E hoje tem crescido muito um assunto importante que demonstra transparência, principalmente se ela busca investidores, pessoas que querem apoiar a causa até mesmo, que é a ideia do ESG, né? Que é uma sigla em inglês que significa, né, o aspecto ambiental, social e de governança. Então, Raquel, poderia explicar para nós aí como que a Fundação tem aplicado, o que é a ideia do ESG nas práticas corporativas hoje, principalmente focada aí para o terceiro setor? Legal. Esse daí é um antigo novo momento que está em alta, principalmente depois da divulgação do IFRS, S1 e S2, normas internacionais. Ele veio para ficar, é algo que já vem sendo discutido. Se a gente olhar essa sigla, ela não é nova, ela tem mais de 20 anos, é uma discussão de longo prazo e que a gente vem aí trazer o aspecto de você vê o lado social, ou seja, se as pessoas estão sendo envolvidas, estão sendo bem tratadas. Quando a gente olha para o lado ambiental, se você está causando, e aí você, empresa, você ou uma entidade sem fins lucrativos, tem a parte social, a parte ambiental, causando, né, problemas na água, com a questão da poluição. E a governança nada mais é do que você fazer esse gerenciamento que está deixando as pessoas sempre em primeiro lugar, você entender que as pessoas, não existe desigualdade, todos somos iguais. Isso vale para uma empresa privada como uma pessoa de terceiro setor. A grande diferença que eu consigo ver na prática é que é muito mais fácil para uma fundação ou para uma ONG estar mais envolvido nesses aspectos, porque ela já tem essa finalidade mais fina, vamos dizer assim. Então, se você pegar uma ONG que ela está ali com um objetivo específico para a sociedade, na maioria das vezes. E também tem a questão
às vezes, do meio ambiente. Então, cada uma já tem um pouquinho desse elo. Já uma empresa privada, ela tem aquela ideia de exploração, entre aspas, né? Ela quer visar o lucro, mas de que forma que eu vou fazer? E aí o ESG, ele vem para mostrar assim, olha, você pode conseguir seu lucro, e ainda nós temos agora diretrizes cada vez mais demonstrando para todos os stakeholders, e principalmente para os empresários, que você pode fazer, às vezes, causar menos poluição e ainda aumentar o seu resultado final. O seu resultado financeiro pode ser maior. Então, quando eu olho para um setor, terceiro setor, ele envolve em áreas sociais, que eram os exemplos iniciais. Então, ali é muito fácil você ver. A fundação que eu trabalho hoje é no agronegócio e a ideia é que a gente aplique projetos sociais que tenham sustentabilidade, ou seja, eu consigo, às vezes, reciclar produtos, eu consigo reciclar materiais ou até mesmo alimentos, ou diminuir o desperdício. De governança, eu melhoro a questão do meu envolvimento com pessoas, diminuo a desigualdade, ou até mesmo desigualdade, ou diminuo a questão de homofobia, esse tipo de situações, né? Então, a ideia do terceiro setor é para você encaixar o ESG, no meu ver, pelo que eu vejo dentro da instituição, é muito mais leve. Agora, olhar para a instituição privada, aí sim fica um pouquinho mais trabalhoso, e aí ela tem que abordar muito mais. Talvez o terceiro setor também tenha a finalidade, as ações, só falta padronizar, né? Criar indicadores, né? Eu percebo muito essa necessidade, né? Porque todos os profissionais não têm conhecimento de contabilidade, e é para isso que nós estamos fazendo todas essas séries dos nossos podcasts aqui, para ajudar você que quer entender um pouquinho mais desse lado contábil, financeiro, né? Para gerenciar melhor aí o seu negócio, seja esse negócio com fins lucrativos ou não, né? Mas muito bem, Raquel. E aí, professor, falando aí sobre a questão de transparência, né, a questão também, um dos principais stakeholders que nós temos é o governo, né? E esse governo, ele também está ali para fiscalizar, né, digamos assim, essas instituições. Então, poderia falar para a gente quais as obrigações acessórias, né? Porque muitas vezes a gente sabe que na legislação elas têm imunidades, né, para questões aí de pagamento de impostos, mas o fato de ser imuno não quer dizer que eu sou isenta, por exemplo, a uma declaração do imposto de renda. Com certeza. Só para ilustrar o caso do ESG, nós temos um índice hoje que é uma dificuldade das empresas de implantar o ESG, e o percentual é de 33% de empresas com finalidade lucrativa que conseguem implantar. Então, é um índice muito baixo ainda, uma realidade para grandes empresas, né, infelizmente. Falta conhecimento, ferramentas, né? É um novo, assim, uma situação nova para as empresas, mas que requer adaptabilidade, né? Na realidade de cada negócio, né? Que é muito isso dá a importância da informação que a gente está trazendo aqui hoje desse tema, porque isso pode chegar a pequenas e médias empresas. Porque quando a gente traz um nível de governança para dentro do meu negócio vai crescer sustentável. Ele pode ter um objeto social que vai cuidar das famílias, dos colaboradores, algo nesse sentido que enquadre na realidade daquela pequena empresa. Então dá para criar, sim, programas, políticas que vão incentivar e melhorar a vida social de todo mundo. Sem precisar esperar ser obrigatório, né? Sim. Porque bem quentinha a informação, não sei se todos estão à parte, mas o CVM acabou de divulgar agora a norma obrigatória para todas as empresas de capital aberto para, sim, fazer a divulgação do seu relatório de sustentabilidade embasados no S1 e S2, e aí eles vão fazer as traduções, mas agora a gente foi o primeiro país a fazer essa adoção. E saem jornais aí, Brasil se destacando nesse ramo. E quem sabe para as pequenas empresas, talvez não levar isso, né, exatamente como obrigatório, porque a gente sabe que são situações diferentes, mas que é possível pegar ideias, né, e trazer, diminuir custos dentro daquela realidade. Hoje tem crescido muito também os collabs, né, que são as parcerias. Então, eu não tenho condição, eu não tenho uma estrutura para desenvolver um projeto sozinho, né? Você pode se associar a projetos já existentes. Então, existem inúmeros projetos aí que querem, né, realmente receber recursos de apoio, né, seja financeiro ou voluntariado, né? Você vai falando, eu vou lembrando de exemplo, mas... a gente tem um Instituto Ayrton Senna, que é muito forte nessas parcerias. Tem um dia do MEC Dia Feliz,
que o McDonald's faz essas parcerias para destinar recursos, tem nos pedágios, né, o cashback ali dos trocos, supermercados, enfim, então vai se sustentando em um negócio que é nível Brasil também. Show de bola. E voltando, pessoal, na questão tributária, nós temos que esclarecer aqui 2 principais pontos. Toda empresa, seja com finalidade lucrativa ou sem finalidade lucrativa, em matéria tributária, ela tem 2 obrigações. A obrigação principal, que é pagar o tributo, e a obrigação acessória, que é cumprir com alguma declaração. Então, quando a gente fala destinado à entidade do terceiro setor, nós temos o seguinte: a obrigação principal, que é pagar o tributo, ela tem imunidade ou isenção. Depende do tipo de entidade do terceiro setor. Ou seja, ela não vai pagar a maioria dos tributos que uma empresa com finalidade lucrativa paga. Só que ela não está desobrigada de declarações para a Receita Federal do Brasil. Então a gente recebe muitas entidades do terceiro setor lá no escritório com penalidades, com multas na Receita Federal porque não cumpriu a obrigação acessória. Porque às vezes falta conhecimento para alguns profissionais que, por ser entidade do terceiro setor, não precisa fazer nada. E a questão não é essa. Eu tenho uma norma contábil que eu tenho que seguir, eu tenho uma norma tributária que eu tenho que seguir, porque eu tenho que escriturar a contabilidade no SPED contábil, eu tenho que fazer a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, que é a ECF, ela está obrigada. Então tem que tomar cuidado, tem obrigações mensais e obrigações anuais que devem ser seguidas. Até porque, né, professor, tem entidades que têm também funcionários, né? Então eu tenho obrigado com carteiras registradas, então eu tenho um pagamento do INSS, tem que fazer todo. Elas não conseguem viver, infelizmente, só de voluntariado, né? Então esse cuidado também de estar atento à legislação é importante, né? Seja ela tributária, previdenciária ou qualquer outra. Né? Muito bom. E aí, para a gente finalizar esse podcast, que vão ter várias séries para você acompanhar, essa é só a primeira, nós vamos trabalhar aí a questão da contabilidade. Qual que é a versão de vocês, a gente faz um jogo rápido, da diferença entre a contabilidade de uma empresa privada e uma do terceiro setor? Aí vai colocar aqui, ó. Aí tem o resumidor já clara, com 3 páginas. Não é tão legal isso, mas assim, para mim, mais simplesinho é, vamos ter demonstrações obrigatórias, BP, DRE, DRC, a nota explicativa em si e a DVA, por ser uma entidade sem fins lucrativa, a gente também é importante divulgar, porque a ideia dela é ali trazer essa parte, né, social. Agora, se a gente for destacar, os principais eu não tenho a parte do PL, eu não vou chamar de capital, eu vou chamar de patrimônio social, a gente vai começar ali em termos nisso, nomenclaturas diferentes. Então, assim, para mim, o meu destaque vai ser as nomenclaturas. Eu não tenho lucro, eu tenho superávit, eu não tenho prejuízo, eu tenho déficit, eu não incorporo o lucro, no caso, como uma reserva, eu já coloco ali como uma, assim, eu vou levar isso ali como se fosse um superávit dentro do meu PL, destacando como uma situação. E aí, mais do que importante disso tudo, para mim, quando a gente vai montar uma nota, exemplificar os projetos. Eu acho que esse daí seria o principal. Para resumir, seriam esses 3 pontos, mais a nota, destacando principalmente o projeto. E acima disso, trazer ali em algum momento quais são esses projetos, o que ela faz, o porquê, porque no final de tudo, como ela tem essa situação adversa de uma privada, o projeto é o que deixa ela com uma sensibilidade diferente na nossa. Bastante, legal. Às vezes a gente tem outros exemplos. Eu vou citar 2 casos que são bem interessantes. O primeiro caso, quando a gente fala da entidade do terceiro setor, o trabalho voluntário é gratuito. Só que a norma contábil nos obriga a fazer o registro contábil desse trabalho voluntário. Então, eu tenho que mensurar qual seria o trabalho daquela função para contabilizar e evidenciar isso no meu resultado e nas minhas notas explicativas. Uma das maiores dificuldades. Uma das maiores dificuldades das entidades do terceiro setor. Agora, outro caso que o pessoal confunde bastante, principalmente no setor privado, é que nós temos a NBCTG 07, que fala sobre as subvenções governamentais. Então, a principal fonte de receita de muitas entidades do terceiro setor sem fins lucrativos são subvenções governamentais, são recursos do próprio governo destinados àquela entidade para uma finalidade social que está ajudando a parte pública, né? com a população, com os cidadãos.
E essa norma, a gente tem uma falsa ideia de que ela deve ser aplicada só na entidade do terceiro setor. E não. Ele é uma norma geral que o pessoal lá da entidade privada também tem que seguir. Porque lá tem muitos benefícios fiscais de tributos que são considerados subvenções que devem ser contabilizados segundo essa norma. São muitos pontos, né? Daria um podcast só para falar de cada um deles. E também, né, eu me lembrei também de uma diferença interessante, porque mesmo que tenha resultado, que é difícil, muitas instituições de atividades têm resultado no déficit, né, na situação deficitária, mas tendo resultado, ela tem que distribuir todo esse resultado limpo, né? Não tem como, eu vou dar para o fundador da ONG, fazer a distribuição como uma entidade privada tem, né? Essas formas aí de repartição dos resultados. Não sei se ainda cabe, mas 2 comentários, que aí você comentando, me lembrei. Eu não vou ter uma receita proveniente de um esforço que eu tive. Eu vou receber dessa doação proveniente de mantenedoras ou doações de terceiros fora ali, de pessoas que às vezes eu não conheço. Então a receita dela lá na sua DRE vai ser de doação, na maioria das vezes. A fonte, né, a gente colocaria a origem do recurso para esse fim. E, então, ela é mais doce de fazer, ao meu ver, mas tem essas particularidades. É importante entender. E você que está aí formando na área da contabilidade, tem interesse nessa área, veja a possibilidade de atuar também no terceiro setor, né? Porque os nossos alunos pensam só no mercado de empresa privado, né? Enquanto demanda você tem para contadores na área, a Raquel é um exemplo aí de que atua nessa área, brilhantemente. Então, agradeço demais a sua participação aqui conosco, né, abrilhantando o nosso podcast aí com esses exemplos da sua prática. Foi muito bacana e muito aprendizado para todos nós, né, professor? Muito obrigada também pelas suas contribuições aí, nosso expert em comunidade, né, Raquel? Então, foi muito bacana, então estou ansiosa aí para os próximos. E você que nos assiste aí, não se esqueça de acompanhar aí nas nossas redes sociais, né, o @Faculdade Pátria e o @GC Pátria, que é a nossa página exclusiva aqui dos cursos de gestão e contabilidade. Então, saudações a todos e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau.